Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais um dia para o nosso encontro. Em alguns minutinhos nós iniciaremos a discussão de hoje, Evangelho no Lar, como fazer. Então vamos aguardar até as 23 horas, mais 4 minutinhos, e nós iniciaremos a nossa conversa dessa noite. Enquanto isso, vamos procurando nos acomodar nos nossos lugares, buscar uma posição confortável, respirar profundamente, relaxando o nosso corpo. Para aqueles que estão chegando do trabalho, vamos descansando a nossa musculatura, respirando bem profundamente, preenchendo os pulmões, soltando pelo nariz, respirando bem tranquilo, bem serenamente, para que a gente possa nos vitalizar da energia maravilhosa que está dispersa no ar, apenas à disposição para que a gente faça uso dela. E nós vamos serenando já os nossos pensamentos, né? Tentando direcionar, centralizar, focar o nosso pensamento na conversa dessa noite, para que juntos a gente possa bater um papo, elevar realmente o nosso padrão vibratório e tentar de alguma forma engrandecer um pouquinho o nosso dia, que já foi, tenho certeza, muito abençoado por estarmos enfrentando um dia integralmente, não é? São 10h58, mais alguns minutinhos, a gente já começa a nossa conversa dessa noite. Mais um minutinho e nós já vamos iniciar. Vamos aproveitando a delícia dessa melodia para nos acalmar a mente, acalmar os nossos corações. Bem, são 11 horas em ponto, então eu peço licença para que nós possamos iniciar a nossa conversa dessa noite. E vamos começar com a nossa prece inicial. Senhor, agradecidos estamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em Teu nome, para que possamos ter a nossa conversa, para que tranquilamente possamos alimentar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual com as Tuas palavras amorosas, com os Teus ensinamentos. E assim
preenchendo nosso coração do teu amor infinito e da tua luz, é que pedimos licença para iniciarmos a nossa conversa, que ela seja produtiva e de muito esclarecimento. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para que a gente possa ter uma conversa de esclarecimento, uma conversa que possa nos auxiliar. E a conversa dessa noite, como está no título da nossa live, fala sobre Evangelho no Lar. E para me basear para essa conversa de hoje, eu estou utilizando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o terceiro livro da obra kardeciana. E com esse livro a gente vai conversar um pouquinho. Eu estou usando a editora Petit. Então a editora Petit, ela nessa edição, ela coloca um capítulo bem interessante e que tem muito a ver com a iniciativa que nós estamos empreendendo. Essa iniciativa é a campanha de Evangelho no Lar. Mas aí vocês perguntam, mas Humberto, o que é Evangelho no Lar? Como eu faço Evangelho no Lar? Do que se trata? Então, o Evangelho no Lar nada mais é do que a gente reunir a nossa família, ter um momento dedicado no nosso dia a dia para que nós possamos ler o Evangelho e que possamos, a partir dessa leitura, desenvolver reflexões a respeito para que gradativamente esse estudo, essa leitura, esse contato com o Evangelho possa nos auxiliar no nosso desenvolvimento como seres humanos, no nosso desenvolvimento como seres sociais que somos. Então, essa conversa de hoje ela vai tratar um pouquinho sobre quais são as finalidades de um evangelho, para que eu preciso fazer, o que eu tenho que usar. Então, a conversa é um bate-papo realmente para que a gente possa discutir esses temas, para que eles possam nos ajudar no nosso dia a dia. E eu faço o convite com essa conversa para que você que está me assistindo possa realizar dentro do seu dia a dia, você dedique um dia na semana para que possa realizar o Evangelho no seu lar. Eu tenho certeza que isso vai trazer excelentes energias, um pique novo para o seu dia a dia, e tenho certeza de que essa energia vai se propagar e vai trazer muitos benefícios para todos vocês. E aí a gente começa falando sobre finalidade, objetivo. O que é, para que eu preciso fazer, qual é o objetivo de eu fazer um evangelho no lar? Então, o Evangelho no Lar, ele tem a finalidade, em primeiro lugar, como eu falei, é uma reunião que, em primeiro lugar, preza a reunião da família. Então, é um encontro da sua família. E, assim, entenda aqui que eu não estou falando necessariamente da família sanguínea. Eu estou falando também da consanguínea, aquelas pessoas com quem temos apreço, com quem temos convivência e que são pessoas que são da nossa família, do nosso convívio. Então, é uma oportunidade o Evangelho para que a gente tenha esse encontro, para que a gente tenha o desenvolvimento dessas relações. Então, essa é uma das primeiras finalidades. No mundo hoje que está tão virtualizado, apesar de a gente estar fazendo essa live, mas um mundo que está tão virtualizado, o Evangelho tem o objetivo de permitir com que aquele pequeno núcleo, aquele pequeno grupo de pessoas possa se encontrar e, em se encontrando, desfrutar dessa oportunidade, proporcionando uma convivência, proporcionando realmente
um desabrochar de um relacionamento mais aprofundado e que pode certamente trazer muitíssimas e agradabilíssimas informações e experiências. Além disso, a gente tem que lembrar que pensamento é vida. Se pensamento é vida, se pensamento é energia que permeia por todo o nosso corpo físico e espiritual, a gente tem que pensar que, se isso é verdade, quando estamos realizando o Evangelho no Lar, a gente está higienizando a nossa atmosfera psíquica. E se nós estamos promovendo essa higiene, ao mesmo tempo, estamos realizando a higiene do nosso ambiente, do nosso lar. O que isso quer dizer? Quando a gente realiza o Evangelho no Lar, a gente está elevando o nosso padrão de pensamento. A gente está vibrando um pouco mais alto. E quando nós realizamos esse tipo de conduta, automaticamente a energia ao nosso redor também se eleva. E se nós temos outras pessoas conosco no mesmo propósito, no mesmo objetivo, são mais pessoas que estão elevando o padrão vibratório. Então, essa energia percorre e vai se ampliando no nosso lar e higienizando realmente a atmosfera psíquica do ao nosso redor. E isso faz com que nós possamos receber auxílios. Então, o Evangelho no Lar é uma oportunidade, sim, de recebermos auxílios. Claro que o objetivo não é que nós tenhamos manifestações mediúnicas numa sessão de Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo não é esse. O objetivo é que nós possamos abrir os nossos pensamentos, abrir os nossos canais, a nossa mente, o nosso coração, estarmos de corpo e mente abertos, para que nós possamos receber as orientações através daquela leitura salutar e, através dessa elevação de pensamentos, poder receber, muitas das vezes, energias, passes do plano espiritual para as nossas necessidades. Uma vez que a gente, elevando o pensamento, a gente facilita a comunicação, o vínculo, a ligação com espíritos do plano superior. Além disso, ele proporciona o fortalecimento do nosso lar. Não somente o fortalecimento do nosso lar, mas o nosso próprio fortalecimento. Lembrando que toda vez que a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente respira melhor, é como se a gente tivesse mais leve, né? E esse sentimento de mais leve associado com a leitura construtiva, a leitura salutar, junto com o ambiente onde nós estamos, que começa a elevar o padrão vibratório, isso vai fazer com que nós nos fortaleçamos, nós tenhamos mais força, mais coragem, mais ânimo para vivenciar as experiências do nosso dia a dia, que a gente sabe que nem sempre são das mais fáceis, mas tendo a oportunidade do culto do Evangelho no Lar, a gente tem a oportunidade de renovar as nossas energias, de realmente respirar e ter um momento de relax, um momento que a gente, relaxando, possa efetivamente se sentir mais tranquilo, se sentir mais fortalecido, e com esse conhecimento, com o conhecimento que nós vamos obtendo durante o Evangelho, nós vamos obtendo essa oportunidade de nos desenvolver e de ter os conhecimentos necessários para o nosso próprio equilíbrio. Além disso, ele vai auxiliar com que nós tenhamos o quê? A proteção, a vigilância na nossa casa. Então, da mesma forma, como eu comentei, quando nós estamos realizando um processo de Evangelho no Lar nas nossas casas, o que acontece? A gente eleva o nosso padrão vibratório. Elevando o nosso padrão vibratório, a gente se conecta muito mais facilmente com os amigos espirituais do plano superior, que estão ali amigos para nos ajudar. Da mesma forma, se isso facilita essa conexão com os amigos do plano maior para nos auxiliar,
quando elevamos a nossa vibração, nós cortamos a vibração, a ligação, o vínculo energético com entidades que tenham um padrão vibratório inferior. Com isso, nós desenvolvemos um processo de, como eu comentei, de higiene espiritual, mas de saúde espiritual. E isso vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo cada vez mais esse hábito, esse autocontrole, esse desenvolvimento pessoal, que no final do dia vai fazer com que nós tenhamos muito mais equilíbrio nas nossas relações e na nossa vida cotidiana. Portanto, a gente percebe que a realização do Evangelho no lar, ele só tem a nos agregar de benefícios. Um ponto que é importante é que o culto do Evangelho no lar, ele não é uma prática espírita. Então isso é muito importante. Ah, eu sou evangélico, ótimo. Ah, eu sou católico, ótimo também. Ah, mas eu sou muçulmano, ótimo também. Ah, mas eu sou hindu, ótimo também. O que é importante? O conceito do Evangelho no lar. O conceito do Evangelho no lar, vamos esquecer o nome Evangelho. O conceito é estarmos reunidos para elevação de propósitos, para reunião com aqueles que convivemos nos nossos lares. É a oportunidade de desenvolvermos a capacidade de elevar o nosso padrão vibratório. É um exercício, por assim dizer. E no final do dia, toda vez que nós paramos, nos concentramos, elevamos os nossos pensamentos, nos ligando com essa energia maravilhosa que rege a vida, seja para se conectar com Jesus, com Maomé, com Deus, com Shiva, com os orixás, enfim, qualquer que seja a entidade superior com quem nós desejamos nos ligar, nós estamos promovendo um exercício de elevação de pensamentos. E essa elevação de pensamentos, como eu comentei, ela só tende a nos proteger e a nos fortalecer. Ah, mas eu não acredito em espírito. Tudo bem, toda vez que você elevar o seu pensamento, você vai estar mais próximo do Criador, do arquiteto da vida. E quanto mais perto nós ficarmos dessa grande energia positiva que nos rege, melhor. Porque mais equilibrados e, como eu comentei, mais benesses nós temos como receber, porque nós vamos estar num processo de sintonia. É como ligar um rádio. Se eu quiser escutar a rádio rock, eu vou colocar lá na sintonia da 89. E se eu colocar na 101.7, eu vou escutar a alfa, eu não vou escutar a 89, a rádio do rock. Então, é o mesmo processo. Então, a gente não precisa nem acreditar em espíritos, nem nada. A gente tem que acreditar que a gente precisa se sintonizar com o alto. E o culto do Evangelho, o culto no lar, ele vai justamente nos propiciar esse processo. E aí a gente precisa entender algumas outras questões que são também burocráticas, administrativas, por assim dizer, mas que são muito importantes. A primeira delas é: quando eu vou fazer? Então, quando a gente fala do quando, a gente tem que pensar que, vamos pensar na escola. A gente tinha dia e hora para ir para a escola, não tinha? A gente tinha dia, para quem estudou algum idioma, tinha dia e hora para ir para a aula lá do seu idioma. Para quem trabalha, a gente tem dia e hora para chegar no trabalho. A gente tem o período que a gente tem que cumprir. E da mesma forma, a gente precisa ter essa mesma disciplina para a realização do Evangelho no lar. Para quê? Para que a gente se discipline. Então, como um dos fatores, uma finalidade do Evangelho é criar esse espírito de disciplina em cada um de nós. E a gente sabe o quanto a disciplina efetivamente nos auxilia no dia a dia. Então, a gente precisa ter essa disciplina para quê? Para que, nós realmente nos planejemos, então do ponto de vista prático, para que a gente tenha um planejamento de segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, naquele horário específico eu tenho o meu culto do Evangelho. Então, isso vai facilitar com que a gente tenha disponibilidade, 2, que aqueles que convivem conosco e que queiram participar também possam
estar lá conosco para participar da nossa conversa, para o nosso Evangelho no Lar. Além disso, é importante para aqueles que creem na vida após a morte, na espiritualidade, para que a espiritualidade que nos assista possa estar presente no culto conosco. Por quê? Da mesma forma como nós temos os nossos compromissos, então eu tenho que estar todos os dias no meu trabalho, de segunda a sexta, das 8 às 18. A espiritualidade também tem os seus compromissos. A espiritualidade também tem os seus trabalhos. Então é por este motivo que é fundamental que nós definamos um horário para que eles também possam se programar, para que eles possam estar conosco. Porque da mesma forma, com esses benefícios que nós temos para nós encarnados, eles do plano espiritual também têm os benefícios de se reenergizarem, de se reequilibrarem, de buscarem um minuto para reflexão, um minuto para que possa se conectar com o Criador no sentido de ter o auxílio do alto para o equilíbrio. Então é muito importante que a gente tenha isso bem definidinho no nosso dia a dia. Qual é um outro ponto muito importante? A gente ter a disciplina do tempo. Quanto tempo tem que durar uma sessão de Evangelho no Lar? A gente sabe que no nosso dia a dia o nosso tempo vale cada vez mais ouro, não é mesmo? Então, a gente tem que ter esse senso. É claro que eu não vou fazer uma reunião de Evangelho no Lar de 15 minutos, porque eu sei que em 15 minutos eu mal consigo ler e fazer um comentário, fazer as preces que a gente sugere fazer. Então a gente fala que o ideal é que sejam reservados pelo menos 30 minutos. Quanto mais gente participa do Evangelho, a gente sabe que mais gente vai fazer comentário. Quanto mais gente fizer comentário, obviamente, mais tempo a gente precisa. Mas é importante que a gente não exceda 1 hora. Então, entre 30 minutos e 1 hora é o tempo mais do que suficiente para que a gente realize um Evangelho no Lar, para que a gente tenha o conforto para realizá-lo da maneira mais adequada possível. E um outro ponto muito importante é a responsabilidade. O que você quer dizer com isso, Humberto? Eu estou fazendo um negócio na minha casa, eu tenho que ter responsabilidade? A responsabilidade de não realizar o Evangelho por motivos torpes. Eu recebi uma visita na minha casa. A menos que seja uma visita de vida ou morte, você tem o seu compromisso com a espiritualidade. Da mesma forma como você está recebendo aquela visita física, existe a visita do plano espiritual no seu lar naquele horário marcado, e que vai estar ali presente e você não vai estar ali disponível. Então é muito importante que a gente cumpra. Então, o que fazer se eu recebo uma visita? Fazer o convite. Olha, eu tenho uma prática na minha casa de, nesse dia, nesse tal horário, de fazer a leitura do Evangelho. Se você quiser participar, você é muito convidado, muito bem-vindo e pode compartilhar conosco. Caso contrário, eu vou pedir para que você aguarde 30 minutinhos para que eu possa realizar a minha prática de Evangelho e depois que a gente terminar, a gente volta e a gente conversa, a gente curte a noite, enfim, trata com a nossa visita. Por isso que é muito importante a seleção do horário. Então, para aqueles que podem, eu sou uma pessoa mais noturna e normalmente na minha casa não aparece ninguém à meia-noite, eu vou fazer à meia-noite. Não tem problema. O importante é que a gente mantenha esses horários. E o que é mais importante? Que a gente não adie por acontecimentos fúteis. Hoje vai ter futebol na Globo. Eu vou assistir o futebol na Globo. Veja, quais são as prioridades, como diria um colega meu. Quais são as prioridades que a gente tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não... Como eu posso dizer? Para que a gente não adie, não deixe de estar presente por motivos menos nobres. E
sabendo que a gente, por exemplo, eu vou tirar férias e eu vou viajar. Sabendo disso, o que é importante? Durante a realização do evangelho, do último evangelho que a gente sabe que vai realizar antes de se ausentar, a gente comunicar naquela sessão. No dia tal, ou nos dias tais, eu vou estar em viagem, portanto, o evangelho não será realizado, e assim o culto do evangelho no lar nesta casa será retomado no dia X. Tudo bem. A espiritualidade que te assiste sabe que naqueles tais dias você não estará ali presente, mas que num outro dia você vai estar. E isso é importante para que haja essa disciplina e essa honestidade com relação à realização deste culto. Como eu falei, assim como nós não somos desocupados, a espiritualidade também é muito menos que nós. Então, é importante que a gente avise para que as pessoas possam adequar as suas agendas conforme a disponibilidade. E tenha certeza de que ao retornar à realização, a espiritualidade estará lá pontualmente conosco. Um outro ponto é a gente ter a pontualidade de realizar. Então, se a gente falou que o evangelho é todo dia X à meia-noite, então é todo dia X à meia-noite. Para que haja essa disciplina e a disponibilidade da espiritualidade de nos assistir. Uma outra coisa que é muito importante é a gente ter um copo com água, uma jarra com água junto conosco, para que aquela água possa ser fluidificada durante a sessão do Evangelho no Lar, e para que ao término a gente possa utilizar essa água fluidificada para o nosso consumo, para que a gente possa sorver esses fluidos e receber os fluidos que forem mais necessários no nosso dia. Porque às vezes a gente está com alguma questão e a espiritualidade certamente vai nos atender fluidificando a água com os fluidos mais recomendáveis para aquela necessidade. Então, eu, por exemplo, sempre tenho aqui comigo o meu copo com água para que eu possa consumir. E essa água, pessoal, vocês podem tomar ao término, ou vocês podem colocar, para quem tem filtro em casa, filtro de barro ou filtro galão de água, você pode pegar e levantar um pouquinho e colocar. Isso vai fazer com que toda aquela água que está ali seja fluidificada. E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso roteiro. Como que eu tenho que realizar? A gente falou um pouquinho da finalidade, a gente falou um pouquinho das questões práticas, administrativas, mas qual seria, então, um roteiro para que a gente realize? Esse é o terceiro vídeo que eu estou postando, mas eu acho que vocês já perceberam que como eu sempre começo um vídeo com a prece inicial. Prece inicial é sempre importante para que a gente possa se conectar com o alto, para que a gente possa realmente entrar em sintonia, para que a gente possa abrir realmente os nossos canais para recepção dos ensinamentos daquela noite. E a prece inicial, ela pode ser uma prece qualquer. Ela pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma prece da sua preferência, mas ela pode ser também uma prece do coração. Não precisa de ter bonitas palavras. O que importa não são as palavras, mas sim o sentimento que a gente coloca naquela prece. Então, ela pode ser uma prece simples do nosso coração, mas nada impede com que a gente utilize as preces comumente conhecidas, como o Pai Nosso, como a Ave Maria. Depois disso, a gente começa a leitura do Evangelho. E aí, o que é importante colocar aqui? Eu vou ler aqui o que está nessa sugestão da campanha do Evangelho no Lar da editora Petit, mas eu vou falar também como eu faço. Aqui eles falam que você tem que pegar na sequência, desde a primeira página até a última página do Evangelho, em sequência, e ler um trecho. E depois realizar um comentário que esclareça ou que facilite a compreensão daquele trecho lido. Sim,
isso pode ser feito. Porém, a minha prática é abrir ao acaso. Eu percebo que a espiritualidade, ela utiliza muito desse artifício para, às vezes, nos orientar. Então, é uma prática, como eu comentei, bastante válida e interessante. Mas daí você pode estar pensando, mas Humberto, você falou lá atrás que eu não precisava ser espírita para fazer essa prática. Agora eu vou ter que ler o Evangelho do Espiritismo? Não, você não precisa. Você pode pegar uma Bíblia qualquer e abrir ao acaso. Sabe aquelas bibliazinhas pequenininhas que normalmente a gente recebe dos nossos irmãos mormons? Você pode fazer um evangelho com aquela pequena Bíblia. O que importa é, pessoal, a gente ler um pequeno trecho e interpretar. Claro que o Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que são espíritas, acaba sendo um pouco mais fácil porque ele tem realmente somente a parte moral realmente do Novo Testamento. Mas isso de nada impede que a gente utilize a Bíblia, o Torá ou o Alcorão para que a gente possa fazer essa prática, pessoal. Qualquer livro sagrado. Qualquer livro que tenha lições morais, melhor que livro sagrado. Porque o objetivo é justamente esse, que a gente tenha um momento para leitura de um trecho, de uma leitura edificante, para que a gente possa discuti-la, para que a gente possa, como colocado aqui, a gente obter esclarecimentos, para que a gente possa realmente ter a nossa compreensão desses ensinamentos e aplicação na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Depois desses comentários, da leitura dos comentários do livro principal, que daí nesse caso o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, o Alcorão, o Torá, desculpa, eu acho que é a Torá. Se alguém é judeu, eu acho que pode me corrigir melhor, mas eu acho que é a Torá. E depois disso a gente tem uma leitura complementar. A leitura complementar ela pode ser feita com qualquer outro livro. Para quem está acompanhando, eu estou seguindo nesse primeiro momento com Jesus no Lar, mas pode ser utilizado Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso ou qualquer outro livro. E, bom, por exemplo, qualquer outro livro, por exemplo, esse que eu tenho aqui, Jesus no Teu Dia a Dia. É a utilização de uma leitura complementar. Como eu falei, é a leitura de um determinado trecho ou capítulo, depende de quão longo é o material. E depois, da mesma forma, fazer os comentários, sempre tentando vincular a mensagem com a mensagem da leitura principal. E, como eu falo, eu, por exemplo, abro sempre ao acaso. Quando eu faço sozinho ou quando eu faço evangelho em grupo, o mais engraçado, o mais interessante é que sempre as leituras são, de fato, complementares. E depois disso, a gente tem o encerramento. O encerramento ele começa com as vibrações, onde a gente oferece as nossas melhores energias para o mundo, para o universo, e aí a gente vibra por quem a gente quiser, como a gente quiser. Se a gente tem um caso específico na família, a gente pode vibrar. Se a gente, enfim, a gente tem que oferecer as nossas vibrações. A gente pede nesse momento de vibrações para que fluidifiquem a nossa água purificada, a nossa água para que ela seja fluidificada, para que a gente possa consumir. E por fim a gente tem a nossa prece final, que como a prece inicial é uma prece do coração. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, mas uma prece que seja sentida, uma prece do coração onde a gente relate realmente a nossa gratidão por aquela oportunidade, para que a gente possa efetivamente estar ali agradecendo a criação, o Criador pela oportunidade. E ao término da prece final é servir a água fluidificada para quem participou conosco e realmente depois só desfrutar dessas boas energias e desse conhecimento, desses entendimentos, da compreensão dessas lições aplicadas na nossa vida cotidiana que a gente tem que desfrutar. E
por hoje é só, mas antes de encerrar, eu quero fazer a leitura de uma leitura complementar hoje. E eu vou ler esse livro. Ele foi psicografado pelo médium Aguinaldo Paviani, pelo espírito de José de Moraes. Eu vou ler o prefácio. Ele fala assim: o amor é a grande mola propulsora capaz de arremessar a humanidade a alturas até então inatingíveis. Dessa posição, as criaturas poderão enxergar a grandiosidade do Criador. Portanto, ame. O amor é o supremo e permanente condão com que o Criador toca as criaturas, convertendo-lhes a alma inferiorizada nos erros em ansiosa solicitude pela felicidade vencedora de si mesma. Portanto, ame. A vida sem amor perde o sentido. A própria vida foi pintada com o pincel do amor conduzido pelas mãos do Criador. O amor está em tudo e em todos. O amor é o hálito de Deus. Eu, em particular, consegui enxergar o amor incondicional de Deus quando Jesus me aceitou para servir em seu nome, apesar de minhas misérias morais. Desejo que as minhas humildes palavras repercutam em suas almas e contribuam com o seu esclarecimento interior. O amigo José de Moraes. Essa mensagem foi psicografada em 23 de fevereiro de 2006. Então a gente encerra a nossa conversa dessa noite entendendo que o Evangelho é um ato de amor. O Evangelho no lar, esse culto no lar, é um ato de amor. É um ato de amor para conosco, um ato de amor para com a nossa família, para aqueles que vivem conosco no nosso lar, mas também é um ato de amor para a humanidade, porque nós estamos iluminando naquele momento, naquele horário, o nosso lar, fazendo com que nós nos recarreguemos as energias, que a espiritualidade possa ter ali no nosso lar um ponto de apoio para que eles se recarreguem as suas energias, para que a gente possa servir a Deus da forma mais ampla possível. Então, a realização do Evangelho no lar é um ato de amor. E assim, eu gostaria de encerrar então o Evangelho dessa noite com a prece final, para que a gente possa realmente tranquilos irem para aqueles que vão dormir, irem para suas camas, para que quem está vendo esse vídeo já num outro momento possa seguir com suas atividades reenergizado. Vamos lá? E assim, Senhor, agradecemos pela oportunidade da conversa desta noite. Pedimos, Senhor, que a Tua luz misericordiosa possa iluminar a cada um dos Teus filhos que neste instante estão conectados conosco. Que a Tua luz possa nos equilibrar, nos acalmar, que possamos encontrar as forças necessárias para que, junto da Tua luz, da Tua lição, do Teu amor, possamos ser fiéis obreiros da vida eterna. Que possa, Senhor, a Tua luz abarcar todos os nossos queridos que se encontram em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Senhor, cubra todos os Teus filhos no Teu manto sagrado e que a doce mão da Mãe Santíssima Maria possa nos abençoar e possa nos oferecer
um dia, uma noite, uma tarde de muita fé, de muita felicidade e de muito equilíbrio. Fluidifica, Senhor, o copo com água, a jarra com água, daqueles irmãos que neste momento pedem o concurso da espiritualidade. Deposita, Senhor, nesta água os fluidos necessários para cada um dos seus filhos. E na certeza do teu amor, Senhor, é que agradecidos estamos pela oportunidade e encerramos esta conversa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em erro e tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos vocês e nos vemos na nossa próxima conversa. Até lá. Tchau, tchau.